Fala comigo, beleza? Jaderson Silva mais uma vez. Você que não é inscrito no canal, já te peço para você se inscrever, para você já ativar o sininho para receber novos vídeos e também dê aquele like para poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais e ajudar outras pessoas a crescer profissionalmente utilizando o inglês como forma de crescimento, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre questão de oportunidade. As pessoas costumam entrar em contato comigo perguntando sobre a experiência que eu tive morando na Nova Zelândia, principalmente em termos de trabalho. Eu sou oriundo da área de metal mecânica, né? Por muitos anos aqui no Brasil trabalhei como encanador industrial, montador de estrutura. E quando eu fui para a Nova Zelândia, eu trabalhei na mesma área. Eu não saí daqui empregado, eu fui para lá como turista e lá eu consegui um sponsor. Sponsor é o que? Uma empresa que se responsabiliza pelo aquele profissional. Ela assina um termo junto à imigração que ela está contratando aquele profissional. Então hoje eu vou tirar um pouco dessas dúvidas aí com você, porque muitas pessoas têm perguntado sobre essas questões, né, de ir para fora, como é que funciona. Então vamos lá. Primeiramente, você tem se preparado para poder ir para o exterior? Porque as pessoas vêm falar comigo, me perguntam, pô, Jess, eu tenho o maior desejo, tenho um sonho de ir para o Canadá, de ir para os Estados Unidos, quero ir para Nova Zelândia, onde você estava, Austrália, entre outros países aí. Eu estou citando aqui países de língua inglesa, tá? E eu percebo que as pessoas querem ir, mas não se preparam principalmente no que? No sentido da língua. Elas não estão nem aí, não estudam a língua, não se aprimoram na questão do ensino do inglês. E outro detalhe, quando começam a estudar o inglês, não se atém ao que? Aprender o inglês que ela vai usar no local de trabalho. Não é que você vai mudar o inglês, é o inglês técnico ou os termos técnicos, aquele linguajar que você aqui mesmo no Brasil usa quando você está no seu local de trabalho. É claro que cada área de trabalho tem um palavreado diferente, de acordo com as ferramentas que você está usando, de acordo com a função, o serviço, tudo ali vai mudar. Uma pessoa que trabalha dentro de uma oficina mecânica não tem o mesmo linguajar e não usa as mesmas palavras que uma pessoa que trabalha dentro de um escritório. Você concorda comigo? Então, linguajar diferente, palavras diferentes. E as pessoas não se atentam para isso. Isso aí é importantíssimo. E você, pelo menos, buscar palavras que você vai usar no seu dia a dia, no seu local de trabalho. Beleza, primeiro ponto, se preparar para onde você quer ir. Outra coisa, as pessoas me perguntam, não me perguntam, fala, eu quero ir para fora, mas não sabe nem para onde quer ainda, só fala, eu quero ir para o exterior, exterior, exterior tem tantos países. E aí, mas qual país que você quer ir? Você quer ir para qual país? Ainda estou falando só de países de língua que falam inglês, tá? E aí, geralmente aqui a gente tem esse desejo, né, e o lance de ir para os Estados Unidos, ir para os Estados Unidos. Só que as pessoas esquecem de um detalhe: os Estados Unidos é um dos países com mais dificuldade de você se legalizar lá em termos de profissão. Aí acaba que as pessoas vão para lá e ficam de forma ilegal. E nesse estar ilegal, se a pessoa for sozinho para depois levar a família, ela começa a embater um montão de barreiras, tá? Eu não vou nem entrar nesse detalhe de a pessoa vai primeiro para depois levar a família e acha que vai dar tudo certo. Tem as suas barreiras, tá? Então, se você pensa em ir para os Estados Unidos, faz a sua pesquisa relacionada a lá. De antemão, já te digo, é um dos países que tem a maior dificuldade para você se tornar legal. Vamos lá, falando aqui em termos profissionais. Sou da área de metal mecânica, trabalhei durante muitos anos como encanador industrial, montador de estrutura. Então, para eu se legalizar lá, não é tão simples. Aí vai entrar outras questões que é o que? Questões imigratórias, você entender sobre o processo imigratório daquele país. Outra coisa é que as pessoas não pesquisam e não procuram se informar sobre o processo imigratório daquele país. Isso aí é importantíssimo, porque cada país tem o seu processo, cada país tem a sua forma de pensar relacionado a quem vai entrar e quem não vai entrar no país. Beleza? Estou com algumas perguntas aqui. Uma pergunta aqui: quais países consigo visto de trabalho? Pergunta interessante. Eu falei que eu morei aonde? Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país que tem facilidade de você conseguir visto de trabalho. Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Nos Estados Unidos eu não consigo. Consegue. Os critérios são um pouco mais complexos. Os critérios são basicamente os mesmos que foi utilizado para mim quando eu estava na Nova Zelândia. Só que eles colocam alguns empecilhos a mais, até porque os Estados Unidos é o preferido de todos, né? Então, para ter um controle maior, se colocam algumas dificuldades.
Canadá você consegue visto de trabalho, mas e aí? Tudo isso tem a ver o quê? Com a forma que a imigração enxerga tudo. Então você vai ter que ler a parte imigratória daquele país para você entender o que ele exige, o que eu preciso ter para eu poder conseguir trabalho lá. Canadá, por exemplo, eles já exigem que você tenha um inglês, assim, de certa forma, mais do que razoável. Isso aí é uma exigência do Canadá. Nova Zelândia, Austrália, eles não têm tanta essa exigência. Eles vai mais quando você pretende residir. Então, essa parte da exigência do inglês, eles colocam com mais critério Nova Zelândia e Austrália quando você vai virar residente, se você quiser aplicar para isso. Beleza? Então, como eu falei, eu trabalhei na Nova Zelândia, eu consegui visto de trabalho na Nova Zelândia. Não foi tão difícil, por quê? Porque a minha área de atuação tem uma deficiência lá, eles não conseguem arrumar profissional com tanta facilidade. Então, era o que? Tinha o que? Essa porta aberta. Não só lá, como no Canadá, como na Austrália, eles têm essa deficiência de mão de obra. Então, teoricamente, o caminho é mais fácil para vocês conseguir um visto de trabalho. Porém, como eu te falei, você tem que entrar no site lá da imigração para você se informar o que é exigido, o que eles pedem, quais são os critérios. Do contrário, tem uma moto passando aqui, ó. Do contrário, você vai bater em algumas cláusulas lá que de repente você vai se frustrar. Então estude sobre aquele país. Vamos lá, é difícil conseguir trabalho? Eu até já respondi, né, falando anteriormente sobre visto de trabalho. Quando você procura um país, quando você estuda previamente sobre o país que você quer ir trabalhar, fica mais fácil, porque você vai procurar baseado na tua área de atuação. É difícil eu conseguir trabalho naquele país na minha área? Você vai procurar, vai nos sites de procura de trabalho. Então ali você vai fazer a tua pesquisa para saber, tem demanda, não tem demanda, quanto que paga, quanto que não paga. Então tudo isso aí vai incluir o que? Na sua pesquisa. Não adianta você querer falar que quer ir para fora se você não pesquisar nada, não se informar. Não vá só pelo que os outros estão falando não, tá? Até o que eu estou falando aqui, te aconselho você pesquisar, procurar se aprofundar melhor naquilo que eu estou falando, para que você venha ter suas próprias conclusões. Entrei num grupo de Facebook, aconselho entrar em grupos de Facebook do país onde você quer ir, para você ver o que as pessoas falam. Faz a comparação da mesma pergunta das respostas. Elas estão batendo ou tem pessoa que fala uma coisa, fala outra, até porque cada um tem a sua experiência, então cada um vai falar de acordo com aquilo que viveu. Então, ser fácil ou não ser fácil conseguir trabalho tem a ver diretamente com a sua área de atuação, ok? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Portugal, é melhor ir para Portugal? Se baseando em termos da língua, nós falamos aqui o que? O português. Então seria melhor eu ir para Portugal? Vamos lá, vou falar da minha área, que é a área que eu trabalho. Conheço muitas pessoas que hoje estão lá e elas foram para Portugal, porém o trabalho delas não é em Portugal. Ou seja, elas têm que viajar Portugal para que aumentar a remuneração, porque o salário em si em Portugal é o quê? Então, depende do que você quer. Jadson, não quero estudar inglês não. Até mesmo se você não quiser, você não para Portugal, se acontecer a mesma coisa com você, de você ter que ficar rodando lá na Europa, posteriormente você vai ter que aprender a falar inglês, porque se você for para a Holanda, por exemplo, qual língua que você acha que vai falar lá? Inglês. Se for para a Alemanha, inglês. Se for para a Hungria, Áustria, tudo você vai ter que falar inglês. Tem pessoa na minha empresa que fala português. Beleza, mas e aí? Você vai ficar se dependendo dos outros o tempo todo? Vai ficar usando as pessoas de bengala o tempo todo? Então, te aconselho a se desenvolver, crescer, aprimorar, ok? Portugal é uma boa? Você vai fazer suas avaliações. Em termos da língua, quando você estiver em Portugal, beleza, mas se você tiver que sair de Portugal por questão de trabalho, você vai ter as suas complicações. Vamos lá para mais uma pergunta. Consigo trabalho de soldador? Pergunta bacana. Eu já até coloquei alguns vídeos aí no canal. Já deu o seu like, já se inscreveu.
eu coloquei alguns vídeos no canal falando sobre inglês técnico, né? Tenho colocado um pouco sobre diferentes áreas, né? Termos técnicos, até para ajudar a você que quer crescer profissionalmente através do inglês, até mesmo para trabalhar aqui no Brasil, se você é da área de offshore, por exemplo, trabalha em estaleiros, dependendo da área que você trabalha, o inglês é necessário, né? Então você aprender o linguajar técnico para a sua área é essencial. E na área de soldador é uma área que tem alta demanda aí para fora, alta demanda, porque não é tão simples assim achar profissional, né? Como eu mencionei, a área de mão, que usa mão de obra num todo, pode ser construção civil, pode ser essa área de metal mecânica, a área de manutenção. A área de manutenção, então, nem se fala. É muito difícil de se conseguir profissional. Então, é fácil de você conseguir trabalho. Fácil em que sentido? Tem demanda. Ser fácil vai entrar naquilo que eu falo. Você está se preparando? Você está preparado? Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? O que se tornar fácil tem a ver com isso. Trabalho tem. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, até na Europa, Holanda, onde você quiser. Se você for procurar, você vai ver que tem trabalho. Vai ganhar até muito melhor do que aqui no Brasil. Agora a pergunta é, eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito? Ou eu estou indo na onda, na modinha, tá todo mundo indo, eu vou também, e se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Tome muito cuidado com isso, tá? Faça suas pesquisas, faça suas análises. Não vá só no que os outros estão falando. Como eu falei, faça suas pesquisas, não se baseie não também só no que eu estou falando. Eu tive minha experiência, mas você vai ter que ter a sua. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!